estamos diante de um patamar que vai fazer muito melhor. Não é ainda, e não será talvez o paraíso. Tem um estudo feito pela Universidade de Cornell que submeteu 3 grupos de alunos a fazer um texto. Um grupo não pôde usar nenhum recurso, só criou o texto. Outro grupo pôde utilizar sites de busca como o Google, Uhum. e um terceiro pôde usar ChatGPT. O resultado dos textos foi muito parecido. Bons alunos de uma excelente universidade americana produziram textos muito parecidos. O que é surpreendente nesse estudo, que é de 2025, é que 89% dos alunos que usaram sua própria capacidade sem auxílio, sem bengala, ou os do Google, eles podiam reproduzir 89% do texto que eles criaram. Os que utilizaram ChatGPT reproduziam 13%. Entendi. Então, o que aumentou é uma capacidade produtiva sem aumentar uma consciência do que se faz. Caracterizando que se usa o termo, Brian Roth, para falar de uma podridão mental, que é gente produzindo muita coisa, Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, muita coisa, mas sem consciência do que está fazendo. Então, eu posso sintetizar todos os livros em minutos, mas a experiência dessa síntese pronta, ela não é a mesma experiência. Eu acabei de reler Ana Karenina, porque eu tinha lido jovem, Tolstói, traduzido do francês. Então fui ler a tradução de um amigo meu que lançou Ana Karenina e foi extraordinário, um livro extraordinário, agora traduzido do Rio, Irineu Franco Perpétuo, tradutor. É extraordinário. E o bom do livro é que é aquele livro que faz bem para o tríceps, sabe? O livro que você segura e define o tríceps. E essa experiência de ler um livro gigantesco e que eu tomei por mim, que eu vou reler obras grandes, ela é um exercício mental. Então, até ela entrar na sala, quando Ana Karenina chega a uma sala, o que ela já descreveu, ela obriga meu cérebro a uma velocidade oposta à que eu estou acostumado. Entendi. Então ela entra, a porta abre, ela sente um leve odor na porta de madeira, mas depois ela entra, há um tapete vermelho do lado esquerdo que descreve uma cena de um bosque. Até ela sentar. Então, tudo é num ritmo oposto a Velozes e Furiosos. Perfeito. Eu considero Velozes e Furiosos o ritmo contemporâneo de cinema clássico. Explode um carro, quando o carro está explodindo, caem mais 2 explodindo, e um cara rola por cima explodindo também. Você não tem um minuto para... Os cortes são muito curtos. Isso. Daí você vai para o cinema iraniano, você vai para o cinema francês de expressão, e aí tudo é lento. No outro tempo, né? Outro tempo. A grande questão é que esse outro tempo destrói sua consciência e sua capacidade. Veja, eu tenho diploma de datilografia. Nossa, tá. É uma das minhas inúmeras habilidades inúteis. O teclado da datilografia, o teclado QWERTY, que é o mesmo que se usa até hoje. Por que a letra A está no dedo mínimo? Porque ela é muito usada em todas as línguas latinas e ocidentais. Se eu colocar a letra A no indicador, que é muito mais forte, eu vou datilografar em uma velocidade que as teclas não conseguem voltar. Os que nos acompanham e têm mais colagem não imaginam o que eu estou falando. A máquina pressionava uma alavanca, que pressionava um tipo, que pressionava o papel com uma fita. Muito bem. Eu vou fazer recurso para que eu não consiga datilografar tão rápido para não estragar a máquina. Ou seja, a máquina é mais atrasada do que o humano. E quando dava um problema, o problema era da máquina. Sim, tá. Hoje eu digito, e não importa a velocidade que eu tenho, ele vai mais rápido. E se dá um problema, o computador sempre nos diz, o idiota é você. Se você soubesse formatar isso, se você soubesse fazer isso, o imbecil é sempre o usuário. Sempre o usuário. Então nós criamos uma dimensão não humana da tecnologia. Essa dimensão não humana deixa as pessoas muito estressadas. Todos nós, e olha que eu fui alfabetizado da maneira antiga, temos dificuldade hoje de ler um texto do Zap, porque você deduz na velocidade do Zap. Tá, então a pessoa me diz, acabei de receber um convite para uma peça de teatro, a pessoa me disse que será de tal lugar, tal teatro às 20 horas. E eu respondo a ela, e que horas? Então eu, que sou um bom leitor, eu leio tão rápido que eu passo por cima. Isso está coletivo. Por isso que o foco hoje é a grande revolução. É verdade. Se eu tivesse que dizer o que alguém pode fazer para se distinguir, para ficar muito acima da média, para crescer, é educar o foco. Por isso que eu estou relendo obras grandes. Você está sobre reler obras, sobre reler coisas, ou ler coisas de uma forma geral.
Eu estava refletindo esses dias aqui sobre isso mesmo, sobre a velocidade que a gente está acostumado já a operar, né? E como isso atrapalha alguns hábitos que são como ler, né? Uhum. Alguém diria que, eu não preciso ler esse livro, sei lá, O Conde de Monte Cristo, eu não preciso ler O Conde de Monte Cristo, porque, sei lá, se eu for no ChatGPT e pedir um resumo, eu consigo entender mais ou menos qual que é o do livro ali, Perfeito, né? perfeito. Eu fiquei pensando, professor, que não é a mesma coisa que eu descrever para uma pessoa que nunca viu azul o que é o azul, ler esse texto, um resumo do que é o Conde de Monte Cristo. Porque, veja, é diferente você saber o que é azul e você experimentar o azul, né? Conde de Monte Cristo é uma obra extraordinária e a grande questão da obra é que você pegar um jovem trabalhador e idealista que é enganado por seus amigos, é condenado a uma prisão terrível, o Castelo de If, e lá nessa prisão ele vai amargar uma experiência de dor e de traição, vai se aproximar de um abade que lhe dá as instruções em línguas, em tudo, e vai abrir caminho para chegar ao tesouro e para formular sua vingança em Paris agora como Conde de Monte Cristo. A grande questão é que este é o enredo que eu lhe narrei em 30 segundos. É uma história interessante. Mas se você acompanhar a mudança que vai ocorrendo nele, essa mudança é lenta. E você vai aprofundando essa experiência de sutileza. Por que a Finlândia alfabetizava em telas a partir do início do século XXI e agora voltou completamente atrás? Por que a Suécia acabou de imitar a Finlândia? Proibiram telas até o 9º ano fundamental. Porque descobriram que quem lê em telas e lê rapidamente não lê microexpressões faciais, não tem motricidade fina, a capacidade de pegar uma caneta. Quem não tem motricidade fina, se for uma mulher, por exemplo, pegando uma tradição cultural, vai ter dificuldade de se maquiar. Porque a maquiagem é profundamente motricidade fina. Se for alguém trocando a fralda de um bebê, vai ter dificuldade, porque há detalhes em limpar dobrinhas para impedir a assadura. É verdade. Que eu preciso de motricidade fina. E na comunicação intra-humana. Então, a grande questão é que estes textos grandes ou densos, pode ser um texto menor, pegar um texto de 42, O Estrangeiro, do Camus, um texto pequeno, super pequeno, um conto grande como O Alienista, do Machado de Assis. Eu vou acompanhando o Dr. Simão, eu vou acompanhando o Meursault no Estrangeiro e vou vendo como ele vai construindo essa indiferença dele diante do mundo. Porque tem romances, como eu citei aqui A Paixão Segundo GH, da Clarice, que não acontece nada. É um romance do nada. Ela entra num apartamento vazio, ela vai comer uma barata, ela vai reclamar da empregada que limpou o apartamento, mas não tem nada. Não acontece nada. É um romance num apartamento de uma mulher brilhante, descrita por uma mulher mais brilhante ainda, que é a própria Clarice. A lentidão dessa narrativa lhe atrai para um mundo muito mais interessante. Então, o que eu diria? Você quer comer? Vou lhe dizer uma coisa dos meus tempos estudante. Miojo é ótimo. Comi muito miojo. Com banana, então, é uma receita deliciosa. Enche, você prepara em alguns minutos e pronto. Miojo é ruim? Não, eu sempre gostei, eu acho. E você varia camarão, é chique, né? Você varia os envelopes. O pobrezinho que tu quer colocar. Exatamente. Você come o miojo. O miojo sacia a sua fome, você não vai morrer de fome. Você dorme feliz. Aconteceu muito comigo isso. Mas você quer cozinhar com amigos uma massa de grão duro? E quer planejar 9, 11 ou 13 minutos, dependendo da massa, e discutir com os amigos o ponto, e tirando para ver se está al dente, e depois fazer um molho tirando a pele do tomate, e depois ralando o seu queijo, no meu preferido grana padano, ou pecorino, ou parmesão, e depois vendo aquele cheiro que se você puser um pouco de manjericão, comer em conjunto, a experiência foi aumentada. Mas tem dia que tem que ser miojo mesmo. Como qualquer pessoa casada sabe, a rapidinha tem o seu valor. Entre o deitar e o acordar, diz Shakespeare numa das suas peças, quando ele ironiza que o bastardo é fruto da paixão, mas o filho legítimo é um momento entre o deitar e o acordar.
Isso é Shakespeare. Essa capacidade de pensar que Shakespeare tem, quando o porteiro do Macbeth diz na cena mais tensa da peça que ele bebeu e a bebida estimula a sexualidade, mas impede sua realização, e ele fica dizendo sobe e derruba, aumenta. Quando o porteiro do Macbeth fica fazendo essas reflexões em plena tensão da morte do rei da Escócia, ele nos leva a um patamar de percepção que é completamente diferente. Então, o que eu diria, não é um problema você comer miojo. Não é um problema, eu preciso saber do que trata o Conde de Monte Cristo, porque eu preciso saber se eu vou utilizá-lo, eu não vou ter tempo de ler até amanhã, me diga o que trata. Mas isso são placebos. E esses placebo tem uma eficácia que dizem de 30%, eles não são ruins, apenas eles são inferiores à experiência lenta e demorada. Então, sim, eu posso fazer tudo rápido e conseguir fazer mais coisa. O problema é que isso vai ficando plastificado. Isso vai ficando absolutamente uma linha de produção que, como no filme clássico do Chaplin, tem um momento de tempos modernos que ele não sabe mais o que ele está produzindo. Ele só fica fazendo e ele entra na máquina. É o apogeu de uma neurose laboral, de uma neurose de trabalho, que eu já perdi o sentido. O problema não é fazer muito mais, é saber por que está fazendo, qual o propósito e qual o prazer eu tenho com aquilo. Agora, de novo, tenho 5 minutos para comer. Eu preciso matar a fome, eu não vou pensar numa carne maturada que vai cozinhar 6 horas. Vou ter que pensar o que é possível. Nesse sentido, a inteligência artificial, ela inclusive tem para mim, se mostrado uma ferramenta muito útil mesmo, assim, dá para fazer, ajuda num monte de coisa, inclusive. Mas... Bom, um tema que dá pra gente falar também, pensando em redes sociais, pensando em 2026, de uma forma geral, né, com as coisas que estão acontecendo agora, da última vez a gente falou das minhas filhas, e nesse sentido, eu fico vendo como elas lidam com essas tecnologias, né, como elas usam para a escola, por exemplo, como deixam de usar, e como elas lidam também com outras partes desse mundo tecnológico e a relação humana com os amiguinhos, né? O que eu quero dizer, os amiguinhos, né? Eu quero dizer é que quando eu era da idade da Carol, por exemplo, eu tava na rua brincando de pique-esconde. A Carol tá dentro do quarto dela. Mas eu não acho que ela tá tendo menos relação interpessoal. Eu acho que ela continua... meio que a praça mudou de lugar. Agora ela é digital. Agora as crianças conversam de outra forma, né? Em algum momento, será que a gente está olhando para essas coisas da forma... será que é isso mesmo? Porque, veja, quando eu era moleque, minha mãe não gostava que eu jogasse muito videogame porque eu ia ficar burro, entendeu? Será que a gente está evitando que as novas gerações usem tecnologias porque eles vão ficar burro e não necessariamente? Existe um dado medido na experiência da Finlândia, que é a queda média do QI. É uma geração mais. Em geral, essa constatação é melancolia de adulto. Todos os adultos disseram que a atual geração estuda menos, é menos obediente, é menos regulada. Isso tem pelo menos 2.700 anos documentado de gente dizendo na Atenas arcaica que do jeito que vai esses jovens não querem mais nada com nada. Meu pai, que pertencia a outra geração, achava que nós líamos menos do que ele. O que talvez seja verdade. Talvez seja verdade. A grande questão é a seguinte: a comunicação ela ocorre independente do suporte. Você pode ler um livro no papiro, no pergaminho, no papel ou no suporte eletrônico. O conhecimento não depende do suporte. A comunicação que vai ser feita por telas parece que diminui a sutileza da comunicação, porque transmite unicamente a mensagem. Então a pergunta que eu lhe faço, que você não vai se lembrar, mas houve uma época que a gente tinha bichinhos virtuais japoneses. Tamagotchi? Exatamente. Por que não há mais Tamagotchi e os cachorros e gatos continuam fazendo sucesso? Porque tem uma coisa mamífera que é tocar. Eu quero sentir quente. Nós gostamos mais de gato e cachorro do que de lagartixa e cobra. É um preconceito mamífero. A gente gosta de coisa quentinha. Coisa gelada, um pouquinho mais problemática. Tem quem ame peixe dourado, frio e silencioso. Eu acho que é relaxante ver um aquário.
mas você desenvolve uma relação pessoal com algo que você não toca. Eu acabei de viver um luto indireto, porque minha mãe tinha uma cadelinha maltesa, a Meg, que quando minha mãe foi enterrada, a gente voltou para casa com um novo problema. Quem vai ficar com a Meg? A Meg tinha uma característica, ela comia os remédios da minha mãe, porque minha mãe abria o remédio de lúpus e às vezes caía, e a Meg comia. Acho que ela durou tanto por causa disso. Ela comeu muito remédio cardíaco para hipertensão também e para lúpus. Porra. E quando voltamos, minha irmã disse: vou ficar com a Meg. Minha irmã não era muito ligada a animais. E a Meg se tornou uma peça central na casa dela e do marido. A morte da Meg, que foi há pouco tempo, foi um luto para a família, porque era um elo com a minha mãe. E tocar na Meg, no mesmo jeito que minha mãe o colocava no colo, era uma ligação que é superior à foto. Uhum. Então isso é um luto. E este luto nasce de um afeto que envolve o toque, envolve a negociação. Eu não acho que seja errado sua filha ter relações no quarto. E os jovens da atual geração, do século XXI em diante, eles estão saindo muito menos. Os bares estão reclamando, eles estão bebendo menos, isso é bom. Eles estão dirigindo menos, 18 anos não é mais a idade de tirar a carteira, que era um rito de passagem da minha geração, e eles estão saindo menos, porque o quarto lhes dá tudo isso. Mas levado ao extremo, é uma doença depressiva no Japão, de jovens que não conseguem mais sair do quarto.